Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho aqui contar um pouquinho para vocês sobre o nosso artigo que foi aprovado, qual que é a história, quais são os bastidores do artigo chamado Uma Iniciativa Submetida ao Duplo Interesse, a proposição de uma revista científica e a deflagração dos relacionamentos existentes entre um grupo de alunos da pós-graduação. Então esse é o título do resumo que a gente submeteu. Mas antes disso eu quero contar a história que mora por detrás, deste conflito. A gente sabe, pessoal, que a vida acadêmica, ela tem os seus desafios, Eu mesma já passei pelo mestrado, já passei pelo doutorado, tô agora numa fase de pós-doutoramento e, de fato, não é fácil, a gente precisa mesmo mobilizar uma série de estratégias se a gente quer passar aí por essas fases com os menores danos possíveis, São caminhos com muitas alegrias, certamente, mas também que requerem aí muito jogo de cintura, da nossa parte. Aqui, no nosso caso, o ponto de dificuldade se refere ao relacionamento entre um grupo de estudantes mesmo que faz doutorado na mesma instituição de ensino. Portanto, o objeto aqui do nosso estudo são as relações acadêmicas, tá bom? Relacionamentos a gente sabe, Eles não são fáceis na vida de uma maneira geral. E no mundo acadêmico não é diferente. Disputas por poder, conflitos egóicos, conchavos, exclusões, é muito frequente. O foco dessa reflexão aqui é neste grupo de amigos, de pesquisadores que estão na mesma turma, e aí dois deles têm uma ideia. E de onde surge esta ideia? Esses pesquisadores fizeram uma leitura muito detalhada de duas obras do Edward Said, então, Representações do Intelectual, e do Pierre Bourdieu, Os Usos Sociais da Ciência, e eles ficaram muito entusiasmados. Então, essas obras impactaram a esses pesquisadores de uma maneira diferente do que aos demais pesquisadores do grupo. E aí, animados com esses autores, eles decidiram, então, propor uma iniciativa, que foi a chamada Revista Acadêmica, que aqui ela vai ser chamada de Revista Acadêmica, tá bom? E qual que é a frase que a gente pode dizer de Bourdieu, o parágrafo que inspirou esses pesquisadores, Bourdieu fala assim: é importante instituir espaços de discussão, ao mesmo tempo regulados e livres, onde se possa vir com seus interesses profissionais, sua competência profissional, suas pulsões profissionais, suas revoltas profissionais, para discutir em termos profissionais, o que não quer dizer corporativistas e menos ainda de mandarins, com outros profissionais, quer se trate de problemas práticos, pessoais, quer de problemas muito mais gerais, e isso sem esperar ser consultado. Então, o que Bourdieu nos ensina, o que Bourdieu nos move é para essa direção de a gente ter esse espaço enquanto cientista, enquanto pesquisador, de refletir sobre a própria ciência, de expor o nosso trabalho, independentemente dos braços aí, científicos e já reconhecidos. Então, que no nosso grupo de doutorado a gente pudesse ali ter um instrumento que a gente pudesse viabilizar as nossas reflexões, viabilizar as nossas produções, e daí a ideia de fazer uma revista científica, Bourdieu completa ainda: e é desejável que o trabalho de reflexão coletiva realizado nesses lugares desencadeie tomadas de posições públicas, ao mesmo tempo competentes, rigorosas, autorizadas e engajadas, críticas e eficazes. Então, imaginamos nós, pesquisadores entusiastas que somos, nossa, o grupo vai adorar a revista científica, vai ser um espaço de reflexão, de crítica, de produção de conhecimento. Levamos a proposta, então, da revista, inspirados também por quem? Por Edward Said. E qual que foi a deixa de Edward Said que nos deixou muito animados? No fundo, o intelectual, no sentido que dou a palavra, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque nós intelectuais, se um dia esquecermos o porquê que a gente
passa por todo tipo de conflito na pós-graduação, por todo tipo de dificuldade, de sofrimento, a gente sabe que esse caminho é árduo, a gente tem que voltar para esse livro aqui, que tem que ser nosso livro de cabeceira, porque Edward Said nos relembra a todo instante o papel que temos enquanto intelectuais dentro da sociedade. E ele, retomando, então, no fundo, o intelectual, no sentido que dou a palavra, não é nem um pacificador, nem um criador de consensos, mas alguém que empenha todo o seu ser no senso crítico, na recusa em aceitar fórmulas fáceis ou clichês prontos, ou configurações afáveis, sempre tão conciliadoras sobre o que os poderosos ou convencionais têm a dizer e sobre o que fazem, não apenas relutando de modo passivo, mas desejando ativamente dizer isso em público. Então é com esse ímpeto que eu trago para vocês o contexto, né? Estes dois gênios nos mobilizaram e levamos então ao grupo. E na primeira reunião, o grupo rechaçou a ideia da revista. A revista estava praticamente construída, né? Num site, já numa plataforma. E a ideia foi amplamente rechaçada. E a incompreensão por parte dos dois que articularam a revista, a ideia da revista, foi no sentido de como, né? Bourdieu, Said, faz todo sentido, a revista é, né, a solução. E aí então fomos investigar, fizemos contatos telefônicos, fizemos uma reflexão junta, fina e sensível com cada um dos integrantes da turma, e algumas falas foram surpreendentes e nos fizeram rever todo o nosso posicionamento anterior de não bastava contaminá-los com Bourdieu, não era o caso deles não serem contaminados por Said, porque efetivamente podem ser, mas a questão passava por uma falta de articulação prévia e que todo o projeto coletivo demanda. E certamente Bourdieu e Said teriam nos aconselhado nesse sentido. Então, a gente, conversando em grupo, conseguimos chegar à conclusão de que muitos ali que rechaçaram a ideia se sentiram impotentes, né? Então, uma das falas, inclusive, foi: já temos tantas demandas, tantas atividades, é bastante complicado quando algumas pessoas ignoram isso para ficar dando asas às suas aspirações profissionais e ainda não nos incluem. Então, essa foi uma das falas, né? Ou, no início eu fiquei muito desconfortável, eu pisquei e já estava tudo ali pronto. Eu me senti rejeitado, mesmo sabendo que eu poderia ter colaborado. Não foi fácil, outra pessoa, não foi fácil ver outras pessoas dando início àquilo que eu sempre pensei ser capaz de fazer. Então, o que ficou de lição e a estratégia mobilizada foi a estratégia efetivamente do diálogo, porque o que à primeira vista poderia se colocar como um conflito intransponível, né? Uma boa ideia, uma boa sacada, dois gênios inspirando dois pesquisadores, acabou se revelando como uma inabilidade daqueles que estavam propondo a ideia. Então, de fato, o objeto da ideia, que é a revista científica, hoje está prestes a decolar, né? A adesão do coletivo já está bem encaminhada e as pessoas se sentem parte e se sentem confortáveis para agora sim embarcar nessa jornada, que não é de um, não é de dois, mas é uma jornada de todos. E acredito que essa seja a intenção de Bourdieu, essa seja a intenção de Said para todos nós intelectuais, de sermos, antes de tudo e de mais nada, inclusivos e democráticos. Muito obrigada.